Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 a 29, fala sobre a carta à igreja de Tiatira, que foi uma das igrejas ali da Ásia, 7 igrejas da Ásia, em que Jesus deu uma missão ao apóstolo João para escrever essas igrejas, 7 cartas. E essas igrejas, elas também representam 7 qualidades de crente, e alguns eruditos também atribuem as 7 dispensações da era da igreja. Então, essa cidade de Tiatira, que era localizada ali na região da Lídia, hoje é uma cidade turca chamada Akçaa, ela tinha sua importância, ali dentro da Grécia Antiga. E ela tinha uma rota comercial também muito importante. Ela tinha uma igreja ali, uma igreja importante, uma igreja modelo, que Jesus ali estava querendo tratar com essa igreja, assuntos sobre o tempo do fim e fazer com que essa igreja se preparasse para o arrebatamento. Então Jesus ele manda que João escreva essas igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Tiatira, cartas que tinham elogios, advertências, críticas e promessas. Então vamos ler aqui o que Jesus está tratando com essa igreja, ou com essas pessoas. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ou seja, ao ministro, ao pastor, ao líder da igreja. Isto diz o Filho de Deus, Jesus, que tem seus olhos como chama de fogo. Então, os olhos que brilham como fogo. Esses olhos falam de santidade, mas também fala sobre esse olhar penetrante, esse olhar que vê profundo, que sabe todas as coisas, porque o olho ele está ligado a essa área do conhecimento, e o fogo ele fala de emoção forte, mas também fala de santidade. Ele fala de profundidade, aquilo que se vê além. Então, aqui ele diz também que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, ou seja, ao bronze polido, brilham como bronze, que os pés estão ligados a essa área da força, da estrutura desse ser. É interessante que o bronze ele tem uma característica muito importante, dentro assim da palavra de Deus. Nós vemos que na composição do tabernáculo, o bronze ele estava ali presente na pia, na pia ali era feita de bronze, em que os sacerdotes faziam ali seus rituais de purificação, e nós vemos que o bronze ele é o melhor fio terra do mundo. Então você pode entender essa estrutura, que é o bronze. Então nós vemos aqui: eu conheço as tuas obras, ou seja, o seu resultado, os seus frutos, e o teu amor, a tua devoção, e o teu serviço, o teu trabalho e a tua fé. Ou seja, eu conheço a medida da tua confiança em mim. Jesus está dizendo a essa igreja de Tiatira. E a tua paciência, que significa a tua perseverança. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, essa igreja é uma igreja que começou pequenininha, mas ela nesse momento aqui, ela estava grande em obras, que muitas outras aqui Jesus tratou, que começou grande e terminou assim pequena. Essa igreja, ela começou pequenininha e ela foi crescendo, Olha a importância dessa igreja diante de Deus. E Jesus continua dizendo, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Então ele está aqui fazendo uma crítica a essa igreja. Que deixa Jezabel. Aí nós precisamos entender que figura é essa, Jezabel era uma rainha e sacerdotisa do deus Baal, naquele tempo antigo, do povo ali de Israel. Essa mulher foi casada com o rei Acabe e foi um casamento misto,
né, que Deus ali desaprovou. E essa mulher, ela fez sofrer muitos profetas do Senhor, trazendo culto pagão, idolatria aos falsos ídolos, e corrompeu ali muito a nação de Israel. Então, Jesus está dizendo aqui que deixa Jezabel, né? Então, um espírito de Jezabel. Esse espírito, ele é um espírito de engano. Olha o que Jesus continua dizendo: mulher que se diz profetiza. Então, aqui está dizendo uma figura feminina dentro dessa igreja que profetizava. Então, essa igreja, ela permitia que essa mulher, né, que profetizava, ou seja, ela tinha o dom de falar coisas futuras, né, de fazer previsões. E nós sabemos que a profecia, ela é um dom do Espírito. E o espírito do engano tem também uma função parecida, né? Mas faz todo tipo de engano, todo tipo de confusão. Então, essa mulher profetisa, ela fazia um trabalho parecido com o que o Espírito Santo faz no meio da igreja, através do dom da profecia. Então, aqui diz... mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, né? Ou seja, com heresias e toda espécie de confusão teológica, previsões de mentiras, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria, né? Aqui está dizendo que ela incitava as pessoas a práticas imorais, a práticas sexuais ilícitas entre os solteiros, porque fornicação fala de sexo entre solteiros, né? Mas ela também incitava as pessoas a comerem dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? Então aqui está falando a comer desses ensinos da idolatria. Porque nós não podemos interpretar apenas de uma forma literal, mas existe um sentido espiritual que Cristo quer nos trazer o entendimento, né? Essa imoralidade, essa contaminação com os falsos ensinos, com os ensinos do paganismo. Então essa profetisa, ela incitava isso, né? Algo muito sério. E essa igreja permitia, tolerava. Olha o que Jesus continua dizendo. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, né? Jesus está dizendo que deu tempo a essa mulher se arrepender, né? Da sua imoralidade sexual, essa mistura com os ídolos, mas não se arrependeu, né? Ou seja, não mudou sua postura. Eis que a porei numa cama, né? Aqui está dizendo que a sentença a ela vai ser a enfermidade. E vai impedir com que ela continue a sua má obra. Vai dar um basta, vai impedi-la. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, ou seja, muitas lutas, né? Muitos problemas. E também para aqueles que a seguem, se não se arrependerem das suas obras. Está dizendo que aqueles que também não mudaram suas condutas. E ferirei de morte seus filhos, ou seja, seus seguidores, né? Eles vão morrer espiritualmente. Mas também pode ser literal, né? Algum tipo de juízo de morte vai acontecer sobre essa igreja, sobre essa falsa profetisa, né? E aqueles que também a permitem de profetizar. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, né? Então Jesus está dizendo aqui que os rins, ele é esse filtro no corpo humano, né? Então fala dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles passam por essa filtragem. Então Jesus está dizendo, eu sou aquele que sondo mentes e corações, né? A alma. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras, ou seja, a recompensa justa, a colheita do que se plantou. Jesus vai fazer,
né, do que se fez. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, uma parte, né, dos irmãos dessa igreja, a todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, aqueles que não aceitaram a doutrina dessa profetisa e não se prenderam e nem seguiram esses ensinos, né? Não se contaminaram com as suas heresias. Como dizem, que são os segredos mais profundos de Satanás. Então Jesus aqui está dizendo, né, que essa mulher que ensinava, ela trazia, né, o engano e toda sorte de conhecimento obscuro. É algo muito sério. Tudo aquilo que é inclinado ao mal, a deturpação da palavra de Deus. Que outra carga o Senhor Jesus está dizendo que não vai pôr a esses poucos irmãos, né, que não se renderam. Ou seja, Jesus não vai colocar dificuldades no caminho dessas pessoas, nem provações. Mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm, né? Guardem a fé, a esperança, as promessas. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, Jesus está dizendo que vai dar a essas pessoas o governo. Isso é uma promessa. E com vara de ferro as regerá. Ou seja, esses irmãos, né, que vão receber essa promessa, essa igreja, vai governar com rigidez. E serão quebradas como vasos de oleiro, ou seja, essas nações vão ser quebradas como vasos de oleiro, elas vão ser refeitas, né? Igual quando o vaso está nas mãos ali do oleiro, na roda de oleiro, e ele vê que não ficou muito bem, ele vai e quebra e faz outro, assim vai acontecer com essas nações. Como também eu recebi de meu Pai, Jesus está dizendo, eu darei a vocês a estrela da manhã, né? A estrela, ela simboliza pessoa ou sorte, mas aqui está dizendo sobre patente, sobre autoridade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? O ouvido está ligado à área do entendimento. Então, Jesus está dizendo, quem tem entendimento, que ouça aquilo que o meu Espírito diz às igrejas. Amém? Então, esse foi o estudo sobre a carta à igreja de Tiatira, a igreja supersticiosa, que fala muito, né, profundamente a todos nós nesse tempo, né, sobre essa superstição que entra dentro da igreja através dos ensinos pagãos, através de pessoas que se dizem profetas, né? Jesus disse que falsos profetas entrariam no tempo do fim e enganariam muitas pessoas. Então, cuidado com as palavras, né, que são ditas ali. O espírito do engano, ele tem um ministério muito parecido com o ministério que o Espírito Santo faz, né, na igreja, a obra que faz na igreja, né, mas é engano, é heresia, é mentira, e isso é ferramenta do diabo. Amém? Amém.